Fala galera investidora, aqui é o Carlos AG Santos, o mestre do ouro. Eu quero saber, diga pra mim, e aí, tudo bem com os trades? Beleza pessoal, a gente tá aqui com mais um vídeo para você pegar as sacadas e os detalhes da nossa estratégia, o sinal do mestre com as marcações do pulo do gato. Então se você chegou aqui nesse canal, já aproveita e se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal aí, e não se esqueça de deixar nos comentários lá, qual ativo você gostaria que a gente fizesse uma análise, um backtest, uma experiência com a nossa estratégia. Então é isso aí, sem muita enrolação, vamos direto para o que interessa. Hoje a gente vai fazer um backtest iniciando aqui no dia 19 de setembro. A gente vai fazer backtest no índice do Japão, Nikkei. Então já senta na sua poltrona aí, pega o seu cafezinho, ou quem sabe a sua aguinha geladinha. Eu prefiro meia morna ou quase quente. Eu não torço o Botafogo, mas vamos lá. E vamos direto para o que interessa, galera. A gente vai fazer backtest aqui do índice do Japão, seguindo a estratégia do sinal do mestre com as marcações do pulo do gato. Então fique ligado aí para cada detalhe. Primeiramente a gente vai fazer aqui as marcações do pulo do gato, então sem enrolação, vamos direto. Essa é uma estratégia sistemática, onde se você seguir todos os parâmetros da nossa estratégia, pode ter certeza que a chance de você quebrar, de você vacilar é muito baixa. Por quê? Todos os parâmetros da estratégia ela envolve pontos de entrada e pontos de saída, como também gerenciamento financeiro. Então vamos lá para você pegar cada detalhe dela. Primeiramente a gente vai fazer as marcações do pulo do gato. A gente vai fazer aqui no dia 18. Deixa eu marcar aqui. Para fazer as marcações do pulo do gato para índice, a primeira coisa que eu faço é pôr em 15 minutos, que 15 minutos você consegue ver mais ou menos como que foi a movimentação do dia anterior. Ultimamente eu estou utilizando a marcação do pulo do gato da máxima e mínima do dia anterior para buscar movimentos ali de expansão de ciclos, onde eu posso negociar ali dentro de um canal de 100%, que é esse movimento aqui todo, ou simplesmente procurar movimentações de 50%. Por quê? Às vezes você está aqui um movimento, por exemplo aqui, esse movimento aqui que iniciou aqui e veio até aqui. A correção dele, provável pela marcação do pulo do gato, é que ele vem até os 50%. Daqui ele pode continuar o movimento de baixa e voltar, no caso aqui fazendo um outro movimento como esse aqui de 50%, esse movimento aqui de 100%. No caso ele veio até aqui. No caso o que eu espero é que ele venha novamente até o próximo 50%. Então ele rompa aqui os 100% e venha mais ou menos nessa região aqui. Uma briga nessa região. Da mesma forma, se for um movimento de alta como aqui, ó. No caso aqui a gente percebe que frustrou esse movimento, essa tendência de baixa e continuou com o movimento de alta. Então no caso aqui você pega aqui essa marcação, ele ficou congestionado aqui, mas você viu que aqui ele rompeu. Quando ele rompe aqui é a mesma coisa, você procura aqui o último fundo, que foi mais ou menos nessa região aqui, e você sabe que ele vai buscar ali mais ou menos os 50% do canal. Então ele veio, deu uma briga aqui no 75% do pulo do gato, deu um pullback e voltou com tudo lá no alvo e seguiu o seu movimento de alta. Então basicamente é isso daí. Opa. Então basicamente é isso daí. Então vamos lá. A gente já está com as marcações do pulo do gato para o dia, lembrando que para esse índice do Japão, a gente negocia apenas na abertura dele. Então a gente vai procurar encaixar negociações ali entre as 2, 2h30 e as 3 horas, que é quando abre, as 3 horas horário do MetaTrader, que é quando abre esse índice no Japão. Então vamos ficar ligado e procurar encaixar todos os parâmetros da nossa estratégia, beleza? Então vamos lá, galera. Então de cara vamos direto aqui para o que interessa. Deixa eu tirar minha câmera aqui e já colocar para vocês aí colocar os nossos gráficos aí, com os nossos tempos gráficos. Então beleza, assim fica melhor para vocês me verem e acompanhar todo esse movimento. Então vamos lá, a gente vai fazer negociações aqui, backtest de negociações, seguindo a estratégia do sinal do mestre. Qual a primeira coisa que a gente faz? Como eu mencionei anteriormente, primeiramente a gente faz as marcações do pulo do gato, para saber qual que é o direcionamento para aquele dia. Como que você detecta isso? Olha só, vamos voltar aqui. Dia 18. Então, no dia 18, o que a gente percebe aqui?
A gente percebe que houve essa movimentação aqui, ó, onde, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio pronto aqui, ficou bom. Você percebe essa movimentação aqui, onde ele iniciou ali, você teve aqui esse topo e encontrou esse fundo, você viu que ele brigou aqui no 50%, veio aqui, rompeu, só que não teve força, voltou e ficou no final do dia brigando ali, mais ou menos na abertura. Então aqui você pode entender que teve um dia aqui, com um dia onde ele fechou provavelmente não, um dia que ele fechou em um doji, só que sem movimento para cima, um movimento bem curto para cima, onde ele fez um movimento forte para baixo, só corrigiu tudo até o final do pregão. Então o que a gente espera aqui? A gente espera que ou que ele rompa o 100%, faça um pullback e volte a subir, brigando ali no 50% até alcançar o 100%, ou que novamente ele corrija, briga aqui no 50%, rompa toda essa região de briga aqui do 50% e venha novamente aqui para o 100%. Quer dizer, mantendo toda essa lateralização aqui, ó. E rompendo e vindo confirmando uma tendência de baixa. Só que se a gente analisar aqui de trás, a gente já percebe o seguinte, ó. Que ele já vem em um movimento maior de alta. Então a gente pode já imaginar também essa seguinte situação, ó. Que ele saiu mais ou menos daqui, que é o que eu tenho aqui. Ele rompeu essa situação, veio aqui, então a gente tem todo esse movimento aí para cima, ó. Vocês estão entendendo? Então basicamente a gente tem essas opções aí. Então se ele começar a trabalhar com fechamentos acima dos 100%, a gente vai ter confirmações para buscar ali situações de compra. Só que, além dessas confirmações, que é a análise técnica básica, junto com as marcações do pulo do gato, a gente tem que avaliar também os sinais dos indicadores que a gente utiliza nos nossos tempos gráficos. São esses que vocês estão acompanhando aqui. Então, vamos lá. Basicamente, quando a gente fez as marcações do pulo do gato, que está se preparando aqui para iniciar o dia, a gente vem aqui para o nosso o T3, só que estou mostrando para vocês apenas o T2 e o T1. Basicamente, você vai olhar o T3 e ver mais ou menos o direcionamento e ficar atento ao T2 e o T1. Porque o T3 ele vai te dar ali a tendência, você já viu que mais ou menos ali é uma tendência de alta. Vai ficar ligado agora com o T2, que é onde ele vai te falar o movimento, e o T1, que é onde vai te dar o gatilho para iniciar. Lembrando que é o seguinte, galera, o T1 ele é mais rápido do que o T2. Então o que acontece? Você tem que ter ali tem que ficar ligado no start de onde o movimento aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, aqui você vinha um movimento de alta e desde essa região aqui você percebe que começou uma correção para uma possível mudança de tendência e voltando para o movimento de alta. Então, o que acontece? Você vem aqui uma tendência de baixa, só que você tem que ficar ligado que já começou esse movimento de alta. Exatamente aqui nessa região onde teve o cruzamento aqui das linhas, onde teve aqui essa região, cruzamento de linhas, aqui onde teve essa cruzamento de linhas, ó, aqui cruzamento de linhas do ADX, cruzamento de linhas do Didi, aqui a confirmação de mudança de tendência, você tem que captar todo esse movimento aqui no início dele. Então você tem que ficar ligado que quando ele começar já a correção, lá no T1, ele vai estar mais rápido. Então essa confirmação vem antes. Então você tem que ficar ligado e sentir quando ele está começando esse movimento aqui, para encaixar sua negociação bem no início do movimento. Basicamente é isso aí. Então, olha só, a gente vai fazer a negociação aqui no dia 19. Então vamos lá. Iniciou o dia aqui. A gente já vem iniciando o dia aqui com um movimento de alta, forte, aonde a linha do ADX está lá acima do 32, então um movimento muito forte de alta, seguido aqui pela linha de tendência azul aqui, confirmando a tendência de alta. O Didi também vem forte ali na tendência de alta, desde que ele mudou lá atrás, às 22 horas do dia anterior, ele vem forte. Então, o que acontece aqui? Por enquanto, a gente procura movimentos de alta. Então, o que a gente espera aqui no sinal do mestre? Que ele faça uma correção, mude para a venda, a gente tente encaixar uma negociação nessa correção, nesse pullback, desse movimento dessa tendência de alta, ou uma reversão de tendência. Basicamente, o que a gente vai buscar é isso. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que aconteceu. Até 1h30 não tinha acontecido nada. Aqui, a gente já começa a perceber uma possível correção da movimentação de alta. Então, você já percebe aqui uma correção pelo Didi, uma correção aqui pelo
A DX, se você olhar o Trix aqui, já está prestes a mudar de opinião. Então, olha só, acabou de mudar de opinião. Então, aqui você já ficou ligado. Então, nesse momento aqui, ó, são 2h15. Lembrando que a bolsa abre às 3 horas. Às 3 horas, horário do MetaTrader, que são 21 horas, horário de Brasília. Então, nesse momento aqui, ó, entre 2h15, no final da vela das 2h15, ou seja, na abertura da vela das 2h30, você já percebe aqui, pela análise, uma possível movimentação de baixa. Então, o que acontece? Se você estiver acompanhando ao vivo, você já percebeu essa movimentação ali a partir das 2h15, lá no... Desculpa que eu não corrigi uma situação aqui. Lá no T1. Vou voltar aqui para o dia 18. Desculpa que eu não tinha ficado ligado ali, esqueci de desativar aqui esses dois botões. Mas enfim, vamos lá. A gente está aqui no dia 18, vamos correr aqui para o dia 19. Então, beleza, a gente está aqui no dia 19. Beleza, a gente chegou no dia 19 e a gente ficou ligado aqui pelo T2, que a partir das 2h15, uma possível correção do movimento de alta, voltando para uma tendência de baixa ou correção, um pullback. O que a gente espera aqui? A gente espera encaixar uma negociação nessa correção e, se possível for, a gente ainda encaixar uma outra compra que é seguir na tendência, se não for uma mudança de tendência. Então, vamos lá. Beleza. Então, fique de olho aí, porque tá muito interessante essa situação aqui. Então, olha aqui, são 1h55. Às 1h55 a gente já percebeu essa movimentação desde 1h45. Então, vamos lá. Ó, o Trix já mudou de opinião. O ADX já vem aqui numa correção da tendência. Está prestes a mudar de opinião. Quando que a gente vai iniciar essa negociação de venda aqui? Quando o ADX estiver ali acima do 32 ou com o vetor apontado para cima, houver o cruzamento e a confirmação dessas duas linhas aqui, e para iniciarmos a operação e confirmarmos, iniciarmos de fato a operação, o Didi, o ideal é que seja uma agulhada, só que uma agulhada ela vem um pouco atrasada. Então, se houver já a confirmação aqui do ADX, a gente espera que pelo menos o Trix já tenha mudado de opinião. E além dessa confirmação, a gente precisa que o Didi, pelo menos a linha azul, já tenha cruzado ou esteja triscando aqui na linha 0. Então, basicamente, é tudo isso que a gente precisa. Nesse momento aqui, o que a gente já tem? A gente já tem aqui o Trix mudando de opinião, o Didi já está próximo a cruzar aqui, já cruzou a linha azul, já está querendo vir cruzar a outra linha amarela, só que o ADX ainda não confirmou. O ADX é o nosso principal indicador da tendência. Então, aqui ainda não houve a confirmação, são 2h05. Agora são 2h15. Então, às 2h15, o que a gente tem aqui? A gente não teve o movimento que a gente quer. Às 2h25. 2h25, agora são 2h25 mais um, olha só. Então, entre as 2h25 e as 2h30, houve o cruzamento das linhas aqui. O ADX está sobre 32, embora esteja com o vetor apontado para baixo, ele está acima do 32, basicamente é o que precisa para confirmar a tendência. O Didi já cruzou, a linha azul do Didi já tocou aqui a linha 0, já cruzou ela e está nesse exato momento cruzando aqui com a linha azul, que é uma outra confirmação. Lembrando que o sinal do Didi é o cruzamento das duas linhas. Então, primeiramente, a linha azul cruza com a linha 0, em seguida ela cruza com a azul, então você tem aqui o sinal, e a confirmação pelo Didi será quando a linha amarela cruzar a linha 0 aqui. Então, quando a linha amarela cruzar a linha 0, você vai ter provavelmente uma explosão na negociação. Então, antes disso acontecer, eu já quero estar na negociação para pegar esse movimento forte. Então é isso aí, galera. Vamos seguir aqui. Então, o Trix aqui já fez a mudança dele. Outra coisa, após o momento que a gente iniciar essa negociação, a gente só vai sair da operação quando o Trix mudar de opinião, ou seja, voltar para um movimento de alta, e o Didi tocar a linha azul aqui no marco 0,
Ou antes de tudo isso, se por um acaso em um movimento forte repetindo, o ADX mudar de opinião. Quer dizer, cruzar as linhas aqui mudando a tendência. Então, se isso aqui mudar, a gente já sai da operação. Ou se o Trix mudar de opinião, a gente já fica com o dedo no gatilho para sair. Só aguardando aqui o Didi tocar a linha azul aqui no marco zero. Aí a gente já sai da operação na hora, beleza? Então vamos lá. São meio-dia, 2h30, bem próximo ali da abertura do mercado. Então o que acontece? No fechamento do candle das 2h30, ou seja, na abertura das 2h35, a gente vai entrar na negociação caso haja um rompimento desse candle aqui. Então, basicamente, a gente já está ligado nisso. Então, eu vou passar mais um candle aqui só para a gente ver se iniciou a operação. Então, a gente aqui, provavelmente a gente está na operação. Vamos ver. Vamos ver já aqui no nosso gráfico. Então, beleza, vamos lá. Então, seguindo as marcações do pulo do gato, a gente já está na operação aqui, ó. Analisando aqui que houve um rompimento, a gente poderia até entrar na operação pelo pulo do gato, seguindo aqui, ó, um rompimento por um candle forte, que seria esse daqui, mas enfim, não é o momento, mas aqui você consegue ver nitidamente. Então, vamos lá. Então, olha só, são 2h30, exatamente aqui. A gente viu aqui a movimentação de confirmação entre 2h25 a 2h30. Então, no rompimento do candle das 2h30, a gente entrou na negociação. Então, vamos lá. Ó. O candle das 2h30... Eu estou no dia certo? Não, desculpa. Eu estou no dia certo. Então... Ah, mas eu estou com 15 minutos. Por isso que está dando errado aqui. Vamos lá. Dia 18, eu preciso dia 19. Beleza, então o que a gente tem aqui, como eu estava falando, no dia 18 para o dia 19, houve um fechamento acima aqui do 100%, houve um pullback, a gente poderia entrar na negociação aqui, ó, nesse candle bem aqui, ó, fazendo a negociação no rompimento desse candle forte aqui, é também uma estratégia do pulo do gato, depois eu explico mais sobre ela. Então vamos lá, a gente vai entrar na negociação no candle das 2h30. 2 horas, 2h15, 2h20... 2h25, 2h30. A gente vai buscar uma venda no rompimento das 2h30. Então, basicamente, a gente traça aqui com a nossa marcação para iniciar a negociação. Então, no rompimento desse candle aqui, a gente inicia a nossa negociação. Então, basicamente, é isso aqui. Já vamos calcular aqui. Ele tem que ter no mínimo 100 pontos. Está num tamanho interessante aqui, a gente pode ficar com essa situação, porque esse índice aqui, ele costuma ter movimentos ali entre 80 a 100 pontos, então se o candle aqui teve próximo ou exatamente maior que 100, a gente pode considerar apenas esse candle do nosso stop. Mas se por acaso ele fosse um candle menor, a gente teria que usar 2 vezes o tamanho dele. No caso, ficaria, nesse caso aqui, mais ou menos por aqui. Não é o caso agora, vamos por aqui, mais ou menos 100 de stop. E é isso daí. No rompimento desse candle aí, a gente entra na operação. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vocês estão ligados aí? Então basicamente é isso aí, as informações estão por ali. Então vamos lá, a gente vai passar por aqui, no próximo candle não houve um rompimento, opa, nesse candle aqui, ó, o candle das 2h40, houve um rompimento, parece que a gente foi estopado aqui, ó, então no candle das 2h40 a gente foi estopado, acontece, não tem nada, faz parte do jogo, olha só. Então aqui às 2h45 houve um movimento bem brusco, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Ó, a gente teve a confirmação aqui às 2h30, 2h35 e às 2h40 houve 2h45, olha só. 2h40 a gente entrou no candle das 2h40. Aqui houve alguma notícia muito forte. 2h40. No candle das 2h40 a gente entrou. E no próximo candle ele já veio e estopou a gente. Foi um stop cheio. Foi uma parada bem esquisita aqui.
Mas o que acontece? A gente foi estopado aqui, mas a gente já entra em seguida na próxima operação. Assim que der as confirmações aqui, então vamos lá. A gente tomou um stop cheio aqui no fechamento do candle das 2h45. Não sei o que aconteceu, não estava operando nesse dia e também não vou atrás agora dessa o que houve. Provavelmente uma notícia bem forte. Esse horário não costuma ter notícias desse nível, mas provavelmente uma coisa bem interessante. Então, a gente foi estopado aqui. O que a gente faz? A gente simplesmente viu aqui que no fechamento entre as 2h45, no fechamento do candle das 2h45, a gente foi estopado da negociação que a gente tinha entrado. A gente simplesmente vai se preparar para fazer uma próxima negociação. Então, vamos lá, acelerar mais um candle aqui na 45. A gente viu aqui que pelo 45, a gente tinha, no fechamento das 2h30, a gente tinha toda a confirmação para entrar na negociação. A gente entrou porque a gente não espera essa confirmação aqui, a gente entra pela confirmação por aqui, que é um sinal anterior. Você viu aqui que em um candle ele mudou toda a situação aqui, ó. Então no fechamento das 2h45 já estava em um movimento de alta. Cara, simplesmente isso aqui vai ser muito bom, por quê? A gente pode entrar numa próxima negociação aqui, recuperar esse prejuízo e provavelmente vai ser um dia de movimentação bem forte para a compra. Então não tem problema nenhum. Então, a gente voltou aqui para um movimento de alta. O que acontece? Como a tendência é de alta, ele houve aqui essa correção. Se ele cruzar novamente para cima, que já é um movimento de alta, a gente segue esse bonde aqui. A gente não é obrigado a esperar esse cruzamento aqui. A gente simplesmente aguarda, porque se ele está em um movimento de alta, ele precisa corrigir. Então, nessa correção, a gente tenta entrar na negociação. Então, ele corrigindo e voltando para uma movimentação de alta, a gente quer entrar nesse bonde aí. Basicamente, é isso aí que a estratégia manda a gente fazer, galera. Então, no fechamento do candle das 2h45, ou seja, na abertura do candle das 2h50, ele já estava com todas as confirmações para novamente a compra. Detalhe, agora a gente tem que avaliar algumas situações aqui, ó. Primeiro, o ADX já tinha cruzado aqui às 2h45. A tendência do ADX estava com o vetor ali mais ou menos zero, não estava apontado para baixo nem para cima, embora ele esteja acima do 32. Então, se está acima do 32, basicamente é isso que a gente precisa. O Didi foi quase, assim, posso dizer que uma agulhada, considerando aqui as 2h50. E às 2h45, quando já tinha as confirmações, olha aqui, ó, às 2h45 a gente tinha o cruzamento aqui das linhas do ADX, só que o Didi ainda não havia cruzado, então por esse motivo a gente não poderia ter entrado na negociação, bem como aqui o Trix não tinha confirmado a mudança de opinião. Então, a gente não pode entrar nesse candle aqui das 2h45, a gente tem que entrar na abertura. A gente tem que entrar no fechamento das 2h50, porque no fechamento das 2h50, o que a gente tem? A gente tem, mais uma vez, a confirmação da tendência aqui pela DX. O Didi já cruzou a linha azul, já cruzou a linha 0 e já cruzou a linha amarela. A linha amarela já está voltando aqui para confirmar, fazendo o cruzamento da linha 0. Então, aqui você tem basicamente uma agulhada. Se você tirar o zoom aqui, você vai enxergar isso aqui como uma agulhada. Então, um sinal muito interessante pelo Didi. E no fechamento do candle das 2h50, você já tem aqui, ó, a confirmação de mudança de opinião pelo Trix. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no fechamento, na abertura do candle das 2h55, no rompimento do candle das 2h50. Então, basicamente, vamos ver isso aqui, ó. O que aconteceu? Então, na abertura do candle das 2h55, a gente vai entrar numa compra. Vamos verificar aqui. Então, vamos para cá. Então, a gente está aqui, a gente foi estopado na outra operação. Nesse candle das 2h45, aqui a gente já viu uma movimentação de alta, com confirmação do Trix, faltava o Didi desculpa, uma movimentação de alta confirmada pelo ADX, faltava a confirmação do Didi e do ADX, que se confirmou no fechamento desse candle aqui, ó, das 2h50. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente estava buscando a venda, ou seja, a correção do movimento de alta. Agora, a gente quer uma compra. Desculpa, então vamos lá. A gente põe aqui o nosso sinalizador de negociação aqui, do backtest.
A gente simplesmente vai medir, ó, se esse candle teve próximo ou 100 de tamanho, a gente simplesmente vai negociar com o risco financeiro do tamanho desse candle. Ele ficou com mais ou menos 95, então basicamente é o que a gente precisa, ali próximo de 100. Basicamente esse índice que ele negocia aqui, a movimentação normal dele é de 80 para 120, então basicamente vai ser isso daí pra gente. Vamos lá. Galera, é o seguinte, a gente vai iniciar aqui a nossa próxima negociação. Se você chegou até aqui, cara, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, já deixa seu like aí. Como eu sempre falo, deixe lá nos comentários qual ativo você quer ver a gente fazendo aqui um backtest, um estudo ou até mesmo uma negociação seguindo as marcações do pulo do gato junto com o sinal do mestre. Então, se você curte o nosso conteúdo, já deixa seu like aí e se inscreve no nosso canal, beleza? Ah tá, sempre aí na descrição tem os links para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, tem vários lá no grupo 3, beleza? Então, se você quer ficar mais próximo aqui da gente, entender mais como que funciona a nossa estratégia, a nossa negociação, se inscreva em nosso canal, deixa seu like aí para fortalecer o nosso canal, beleza? Então, basicamente é isso daí. Então, vamos lá, galera. A gente está pronto para fazer essa negociação aqui. Então, no rompimento desse candle aqui, a gente vai entrar nessa negociação. Então, vamos voltar aqui para o nosso tempo gráfico. No rompimento do candle das 2h50, a gente entra na negociação. Então, vamos lá. Na abertura do candle das 2h55, a gente tem ADX, movimento de alta, com a linha da ADX, vetor apontado para cima, acima dos 32, excelente. Didi veio de uma agulhada com a movimentação de alta, excelente. O Trick tinha mudado de opinião para a movimentação de alta, excelente. Basicamente é isso que a gente precisa. Por quê? A gente já está aqui em uma tendência de alta pelo T2, o T1 nem se fala. T3 nem se fala. Então vamos lá. Vamos ver o que houve aqui. Opa! Então, basicamente como que é as nossas negociações aqui, galera? No sinal do mestre, a gente busca sempre um risco retornando de 2 para 1. Basicamente o que a gente busca mais ou menos é isso. Só que essa situação aqui é uma situação interessante. Por quê? Olha só, se você fizer aqui uma varinha mágica, você vai ver que, embora ele não tenha corrigido assim de maneira satisfatória, você vê que ele está com uma movimentação de alta bem forte, mesmo agulhado do Didi. Então isso significa que a gente pode tranquilamente aqui buscar 3 para 1, porque é bom que a gente já recupera ali um nosso stop anterior. Então o que acontece? Para a gente definir essa situação aqui, a gente tem que definir esse risco antes de negociar, com certeza. Mas o que acontece? Você já acompanhou aqui, você viu que ele veio nesse movimento de alta aqui, ele rompeu aqui, ó, o 100%. Então, se ele rompeu o 100%, o que ele está buscando? Ele está buscando ou brigar ali no 50% do pulo do gato ou ir direto lá para o 100%. Então, o que você faz? Você já calculou aqui o seu stop e você viu aqui que, caso ele seguindo a varinha mágica, ele vai buscar ali o 100% do pulo do gato. Então, o que acontece? A nossa entrada, ela se deu aqui bem próximo dos 50%. Então, se você entrou nessa negociação aqui e estiver acompanhando o pulo do gato, o que acontece? Olha só que lindo, galera. A vela que rompeu e deu o gatilho para a gente, a vela que deu o gatilho, fez a gente apertar no botão, foi um candle expressivo que rompeu os 50% e foi bem forte ali, já apagou ali um do canal. Então, o que acontece? Se houver um pullback aqui, ele vai ficar preso aqui nessa região dos 50%. Então, se a nossa análise estiver correta, ele vai muito lindo ali para o 100% do pulo do gato. Então, nessa operação aqui, dá para a gente arriscar 3 para 1 tranquilamente. E é o que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu aqui. A gente entrou na operação. E olha só. Eu não tinha visto isso, galera. Olha que lindo que foi. Ele veio exatamente aqui no 100% do pulo do gato. Foi lá, pagou a gente aqui no 3 para 1, que era o que a gente tinha combinado. E voltou aqui e fechou. Não sei exatamente o que aconteceu. Vamos acelerar aqui para ver o que aconteceu. Então, olha só. Ele voltou aqui. Fez um pullback aqui próximo dos 50%. Consolidou aqui próximo aqui do 50%. Vamos ver aqui, do 75%. Deixa eu fazer uma subdivisão aqui para vocês entenderem, ó.
Se você fizer uma subdivisão fractal aqui, você vai entender que essa região aqui, é a região aqui do 2 para 1, é a de 75% do pulo do gato, então ele ficou brigando nessa região aqui, voltou, corrigiu tudo, só que você já viu que a gente já recebeu, a gente já foi pago aqui pela nossa negociação. Ele veio aqui no 0 a 0, voltou, só que você vê que ele está com forte tendência de alta e ainda não mudou a opinião dele, simplesmente isso aqui é uma correção. Se fosse para a gente entrar nessa negociação de novo aqui, cara, que tá lindo você entrar no rompimento do 100%, por quê? Se você fizer uma nova situação aqui, você calcula aqui, ó, ele vê nessa região, então continua forte que é a movimentação com tendência de alta. Seguindo todos esses detalhes aqui, galera, cara, tá muito lindo aqui essa negociação. Vamos ver aqui, ficou brigando aqui no 75%, voltou, congestionou, aqui já é uma possível movimentação de correção, ou ele está fazendo um fractal menor, uma possível correção maior, vindo aqui nessa região do 100%, desconsiderando essa mini correção aqui, você considerando todo esse movimento como movimento maior, ele pode estar vindo aqui para corrigir todo esse movimento aqui, então ele pode vir até mais ou menos essa região aqui dos 25% do pulo do gato, para depois voltar ao movimento de alta ou reverter a situação. No caso para nós nesse dia aqui, cara, a gente entrou na negociação aqui às 2h30, acreditando que viria aqui uma correção. A gente foi estopado. Antes da abertura das 3 aqui, a gente já entrou na negociação e já foi pago aqui antes, exatamente na abertura. Ó, o candle da abertura das 3 já pagou a gente. Então aqui, cara, esse dia foi um dia muito bom, que antes da abertura do mercado a gente já fez 2 operações e já conseguiu o nosso objetivo do dia, que é de 1 a 3 operações. E nessas operações a gente tem que sair pelo menos com o nosso alvo. O nosso alvo aqui é 2 para 1. Nesse índice por dia, beleza? Vamos continuar aqui só para entender o que aconteceu. Então a gente já viu aqui que ele voltou com o movimento dele de alta, ele ficou brigando nessa região dos 50%, só que a gente já viu que ele quer ficar aqui nessa região dos 100%. Chegou ali, se consolidou ali no 100%. E aqui é aquele negócio, galera, se ele já fechou ali, ó, acima do 100% do pulo do gato, já entendemos que ele já dominou essa região aqui. Você tem que entender sempre como uma guerra, como uma briga aqui dos ciclos, galera, ó. Isso tudo aqui é uma região de preço, calculado pelo pulo do gato. Então o preço vai estar preso aqui nessa região. Quando ele vence essa região, esse aqui é a nova região dele. Então isso aqui tudo é dominado por ele. Ele pode consolidar nessa região aqui, ó. Se ele quiser lateralizar, vai lateralizar nessa região aqui, porque isso aqui já é domínio do preço. Se ele por acaso romper e voltar de novo aqui para essa região, é porque ele perdeu força. Mas se para ele consolidar, ele tem que consolidar em alguma região de preço, provavelmente em 25 ou 50%, 25 ou 75 ou 50% dessa região aqui. Se por acaso aqui, ó, como aqui, ele rompeu aqui novamente, você vai acompanhar os próximos candles para entender se ele vai ter força para se manter, se ele vai consolidar nessa região aqui para pegar força e continuar o movimento de alta. Vamos ver o que aconteceu aqui nesse dia, ó. Então ele rompeu, ficou brigando aqui, voltou novamente, continuou brigando. Agora ele teve um candle expressivo. Cara, sempre que ele tem um candle expressivo, é uma forte situação. Você tem que entender o seguinte: alguém jogou dinheiro na mesa comprando mais, significa que alguém quer que o ativo suba, ou está defendendo uma posição dele de alguma estratégia vendedora. Então é uma situação interessante. E aqui você percebe que desde lá atrás, ó, os movimentos vendedores são bem mais fortes, são bem mais interessantes. Você olha aqui também aqui pelo volume, ó, você percebe aqui que todas as vezes que entra bastante dinheiro, vamos ver aqui, ó, às 2h50, ó, 2h55, ó, às 3 horas, 2h55, 3 horas, aqui já é a abertura de mercado, mas você vê que na abertura do mercado foi a galera injetou dinheiro com o movimento de alta. Então uma situação bem interessante. Você tem que ficar com todos esses detalhes no seu subconsciente, galera. Por quê? Porque não é simplesmente você ver ali as linhas cruzando e iniciar a negociação. Você tem que ficar atento e ligado a todos esses sinais, porque todos esses sinais vai completar ali uma situação onde você vai ter um momento ali de flor na sua cabeça e vai entender exatamente o que está acontecendo
Cara, e trade é isso, galera. Você tem que sentir o que está acontecendo. Parece uma parada meio esquisita, mas basicamente é isso. Não acho que você vai entender, aprender um método. Nosso método aqui é extremamente sistemático, mas não pense que você vai entender que as marcações do pulo do gato junto com o sinal do mestre, vai ver ali as linhas cruzando, vai apertar no botão, vai ficar rico. Não funciona assim. Não funciona assim. Por quê? Você tem que ter ali você tem que conhecer o ativo que você negocia para sentir esses pequenos fragmentos ali que o mercado vai te deixando. Por quê? Para quem estuda análise técnica com gráfico, cara, você sabe de cara que você pega ali os seus trades, as suas negociações, ele é atrasado. Por quê? Você precisa que o gráfico se forme para você ter ali Você precisa que o gráfico se forme para que depois que o gráfico se forme, calma aí que eu preciso voltar essa imagem para vocês, porque é muito importante. Vamos lá, deixa eu tirar aqui os nossos tempos gráficos. Desculpa, vamos lá. Você... Tá, beleza, galera. Então, o que eu estou falando com vocês aqui é o seguinte. Cara, se você faz análise técnica, você negocia com o gráfico, você sabe que as informações que você tem no gráfico aqui, elas estão atrasadas. Então, você precisa sentir o mercado, conhecer o ativo que você negocia, para saber exatamente os fragmentos que o mercado vai te deixando ali. Quem está negociando pesado está deixando ali alguns sinais, onde ele está defendendo, que região de preço ali ele quer que onde fica as suas negociações. Você tem que ter várias informações, como o preço, como o volume de negociação, como as defesas que alguém que tem grana está injetando ali, para você sentir o que está rolando. Se você não tiver todos esses detalhes fixados no seu subconsciente e concentrado na negociação, cara, aqui é uma situação você tem que ser especialista no ativo para entender todas essas situações que eu estou te explicando. Por quê? Se você não estiver ali ligado, atento, sincronizado ali com o mercado, você não vai sentir esses pequenos detalhes que o mercado vai te deixando ali. Se você não captar todos esses detalhes, você não vai conseguir entrar na negociação na hora certa, ou você simplesmente vai entrar na negociação no momento errado e vai se dar mal. Aí o que acontece? Você entra na negociação, foi estopado, poxa, igual a gente aqui na primeira negociação desse dia aqui, seguindo esse backtest, a gente foi estopado de cara e, poxa, vai ficar ele com o coração batendo, poxa, perdi ali e tal. Cara, é assim, você acreditou, realmente os sinais eram muito interessantes para a venda, a gente entrou, simplesmente o mercado estopou, a gente, beleza, bola para frente, vamos tentar aqui ver se ele mostra para a gente que é uma situação de alta. Então, o que a gente fez? A gente analisou o pulo do gato, viu a tendência pelo pulo do gato, pela tendência pelo preço do mercado, aonde ele estava buscando alcançar, a gente viu que realmente ele queria ali alcançar os 37.300 pontos desse índice. Então, basicamente, a gente se concentrou nessa situação. Vamos tomar um cafezinho aqui, porque eu faço mais. A água já acabou, daqui a pouco eu pego mais ali. Não sou botafoguense, não estou nem aí para time nenhum, quero ganhar dinheiro. E você ficou atento a toda essa situação, então quando você ia entrar na negociação, surgiu a questão, e aí, qual vai ser meu risco aqui? Vai ser o candle, eu vou colocar o risco 2 vezes o tamanho desse candle ou vai ser apenas uma? Primeira situação. E depois, quando eu vi que o candle estava próximo de 100 ou 100 do tamanho dele em pontos, e foi um candle expressivo, cara, eu decidi que é o seguinte, cara, eu vou entrar apenas com o risco desse tamanho do candle, dessa quantidade de pontos do candle vai ser o meu risco, pronto. Agora a segunda situação, o meu payout vai ser ali 2 para 1 ou 3 para 1. Lembrando que 2 para 1 é o padrão da estratégia, você arrisca sempre 1 para ganhar 2, só que você pode ver as situações, você pode arriscar 1 para ganhar 3. Só que para você entrar nessa situação, você tem que tentar fazer essa leitura do mercado e entender. Nesse caso aqui, como a gente percebeu que era uma situação onde ele ia botar a gente numa operação a favor da tendência, não apenas uma correção, ponto positivo para a gente decidir entrar em 3 para 1, a gente estava brigando na região de 50% do pulo do gato, e no momento que a gente entrou, a gente pode simplesmente chegar lá no 2 para 1, apertar no botão e sair da operação. Só que você percebe ali que quando ele rompeu 50% do pulo do gato, ele fez isso com um candle muito forte, um candle expressivo, onde já apagou ali
um canal da nossa negociação, já fez ali 1 para 1, então, opa, foi interessante. Então, mesmo que ele corrija aqui, ele vai simplesmente ficar ali no 0 a 0, já acima dos 50%. Então, quer dizer, se ele alcançou o nível de 50%, agora a maior chance é que ele vá até os 75%, que seria o segundo alvo, e siga com tudo lá. Se ele fizer uma pequena correção chegando no 75%, buscar lá os 100%. Então, se ele chegasse no 100%, era mais do que suficiente para pagar 3 para 1. Então, analisando toda essa situação, você definiu ali que seria 3 para 1. E galera, se você acompanha meus canais, você sabe que sempre que eu faço backtest, eu faço da maneira mais honesta possível, nunca olhando ali o preço, aonde o preço alcançou, porque senão não teria graça fazer o backtest. Cara, o que é um backtest? Se você, por exemplo, opera no mini índice B3, você tem acesso à plataforma do Profit Chart, onde você consegue fazer o backtest do mercado com o replay, é excelente. Porque você vai fazer ali de acordo com a movimentação do preço, só que você não olha o que aconteceu. Porque se você olhar o que aconteceu, a sua decisão de negociar aqui no backtest vai ser tendencioso. Então você tem que ser o mais honesto possível na estratégia para você fazer todas essas anotações e tentar entender aonde você está errando, quais os detalhes que está te fazendo ganhar dinheiro e quais os erros que está te fazendo perder dinheiro. Cara, a minha estratégia é uma estratégia com mais de 65% de acerto. Ela fica ali entre 65% e 70% na maioria das vezes. Quando eu erro, quando eu perco nas minhas negociações, normalmente ou eu fiz uma leitura errada, depois analisando as operações do dia, é porque eu fiz uma leitura errada, eu estava com algum problema pessoal, alguma coisa me afetando, eu entrei em parafuso, fiz trades, dei a louca, vocês entendem o que é isso, e simplesmente saí de todos os parâmetros da estratégia, fiquei ali negociando, cruzou ali, eu apertei no botão, aquilo que a gente estava falando lá anterior. Então, galera, é o seguinte, a gente está com 41 minutos já de vídeo. Se você está curtindo aqui esse vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, porque esse canal aqui é exatamente para te ajudar a iniciar no mercado de maneira inteligente, seguindo a estratégia, simplesmente uma estratégia fácil de entender, sistemática, que vai te proteger ali de todos os ruídos e os perigos do mercado, beleza? Então, sou Carlos Jorge Santos, o mestre do ouro. Nosso ativo principal aqui no canal é o ouro. A gente negocia ouro, índice Nikkei, Japão, e algumas moedas de Forex, euro, dólar e ien, e alguns outros pares ali que são bem raros a gente negociar. Então fique ligado no nosso canal, que a gente sempre tem vídeos interessantes sobre isso. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, mas já fique ligado aí. Você nesse vídeo aqui aprendeu como fazer as marcações do pulo do gato, como interpretar os sinais de preço negociando com as marcações do pulo do gato, o sinal do mestre, como entrar nas operações, como sair das negociações. Agora a gente entrou na negociação, a gente foi pago de cara. Agora a gente vai olhar aqui pelas marcações do pulo do gato. Deixa eu sair aqui. Vamos lá. Deixa eu mostrar a vocês aqui, ó. Vou botar aqui os nossos tempos gráficos e mostrar para vocês quando que, independente, digamos que ele não tivesse pago a gente, em que momento a gente sairia dessa negociação, seguindo a nossa estratégia aqui do sinal do mestre. Então, a gente entrou no candle no rompimento das 2,55, exatamente aqui, como a gente viu ali nesse gráfico aqui. A gente foi pago de cara aqui, né? Então, a gente está no JP225, que é o Nikkei Japão, negociando com o M5, com o sinal do mestre e as marcações do pulo do gato. Então vamos lá ver em que momento que a estratégia mandaria a gente sair, se por um acaso não tivesse pago a gente. Ó, então a gente entrou aqui no rompimento das 2,55, ou seja, no candle das 3 horas, e já pagou a gente de cara. Só que para a gente sair dessa negociação, primeiro a gente precisa aqui, se por um acaso o ADX mudar repentinamente de opinião, cruzar as linhas aqui, a gente tem que sair no fechamento desse candle. Então, na abertura do próximo candle, após o cruzamento das linhas, a gente tem que sair imediatamente. Olha só essa agulhada. Sempre que tem uma agulhada, galera, é um sinal muito forte, tá? Fique muito atento a isso. Sempre que tiver uma agulhada do Didi, cara, fica atento, porque é um sinal muito interessante. Então, se o Trix mudar de opinião, a gente simplesmente vai aguardar. Então, o primeiro... Para sair da operação, primeiro, se o ADX mudar de opinião, você vai entrar na abertura
tendo posterior a confirmação do cruzamento das linhas aqui, ou seja, assim que o Trix mudar de opinião, o ADX mudar de opinião, você vai sair da negociação. Segunda situação, às vezes ele não muda de opinião aqui, ele está em processo de mudança de opinião, de tendência, só que o Trix já mudou de opinião. Se o Trix mudou de opinião, cara, provavelmente vai ter uma correção e se você tiver positivo na operação, você vai sair no 0 a 0. Então você tem que sair disso o mais rápido possível. O Trix, ele muda de opinião exatamente quando vai mudar a tendência. Então, há situações onde ele vai mudar a tendência, o Trix manda você sair. Se você não sair, ele tira no 0 a 0. Quando houver a confirmação. Só que existe muitos momentos onde o Trix muda de opinião e o Didi não muda de opinião. Então o Trix te tira da operação, num candle ali, 2 candles, e depois volta tudo e te paga lá no 100%. Então o que eu defini? Quando o Trix mudar de opinião, eu vou aguardar o Didi, pelo menos a linha azul, tocar aqui a linha 0. Quando isso acontecer, a gente sai da negociação. Vamos ver em que... Ó, a gente entrou aqui no candle da abertura das 3 horas. Vamos ver em que momento que ele mandou a gente sair da operação. Ó. O Trix aqui já começou a mudar de opinião. Olha só. Exatamente aqui, galera. Ó. Exatamente aqui o Didi. Ó, entre as 3h25 e as 3h30, o Didi tocou a linha 0 e o Trix fechou abaixo. Desculpe, o Trix cruzou as linhas aqui, ó. Então, no fechamento das 2h30, ou seja, na abertura das 2h35, das 3h35, a gente saiu da negociação, ó. Exatamente aqui, ó. Na abertura desse candle, não foi aqui. Aqui ele já tá te dando essa movimentação aqui, ó. Que foi o tempo para fechar a vela das 3h35. Só que na abertura, ou seja, quando abriu a vela das 3h35, o Trix já estava confirmado, porque ele estava exatamente aqui, ó. Beleza? Então é isso daí, galera, ó. Se a gente tivesse saído pelo Trix, a gente teria saído aqui, vamos ver aqui, ó. 3h35. A gente teria saído bem aqui, ó. Desculpa, galera, vamos lá. Eu esqueci de mostrar aqui para aproveitar e mostrar. Ó. A gente entrou no rompimento da vela das 2h55. Desculpa, calma aí que eu estou me confundindo. Vamos lá. Olha só, 2h45, 2h50. No rompimento do candle das 2h50, a gente entrou no rompimento do candle das 2h50. Vamos lá. 2h50. Às 2h45. Às 2h50 a gente tinha todos os sinais para sair da negociação, para entrar na negociação. Então, na abertura do 50, no rompimento das 2h50 a gente entrou. Ó, 2h50. Esse candle aqui. Então, esse candle aqui foi o nosso gatilho para entrar na operação. A gente ficou um 3-1. Pagou a gente aqui. E ele mandou a gente sair. Se a gente tivesse saído, a gente teria saído... Se por acaso a gente estivesse buscando, sei lá, 5-1 e não tivesse pago ali, a gente teria que ter saído aqui, ó. Na abertura das 2h30... Na abertura das 3h35. A gente teria saído aqui, ó. A abertura desse candle bem aqui, ó. Então a gente teria saído exatamente com 1-1. Beleza? Só para vocês entenderem mais ou menos esse detalhe da nossa estratégia. Entenderam, galera? Então, basicamente é isso daí. Se você chegou até aqui, a gente está com 50 minutos aqui com uma aula explicando cada detalhe da nossa estratégia. Então, já deixa seu like e se inscreve no nosso canal. Aqui é o Carlos H. Santos, o mestre do ouro. Então, se você gosta do nosso conteúdo, já se inscreve no nosso canal, deixa o like aí. E esse foi um aulão explicando as marcações do pulo do gato, como negociar com as marcações do pulo do gato, seguido com o sinal do mestre. Então é isso aí, galera. Entre no nosso grupo do WhatsApp. E é isso daí. Estamos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, não fique vacilando. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Valeu, galera. Falou, até mais e até a próxima. Valeu, falou, até mais e tchau!